Cantarei, pois me erguerás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás, indo a ti em oração. Cantarei lá na glória minha canção, ao redor do teu trono em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna, se há no meu coração canção de eterna, se há no meu coração a canção de eterna gratidão. Alô? Evangelho do Senhor, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 1. Nesse tempo, promulgou-se um decreto do imperador Augusto, que ordenava ao mundo inteiro inscrever-se no censo. Este foi o primeiro censo realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um em sua cidade. José subiu de Nazaré, cidade da Galileia, até a cidade de Davi na Judéia, chamada Belém, pois ele pertencia à casa e família de Davi, para inscrever-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles aí, cumpriu-se a hora do parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, pois não haviam encontrado lugar na pousada. Havia na região uns pastores que vigiavam por turnos o rebanho a céu aberto. Um anjo do Senhor se lhe apresentou. A glória do Senhor os envolveu de resplendor e eles se aterrorizavam. O anjo lhes disse: não temais. Vede, dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador, o Messias e Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nesse instante, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus no alto, e na terra, paz aos homens que Ele ama. Quando os anjos partiram para o céu, os pastores diziam: atravessemos em direção a Belém para ver o que aconteceu, o que o Senhor nos comunicou. E foram apressadamente e encontraram Maria, José e um menino deitado na manjedoura. Ao ver isso, contaram o que lhes haviam dito do menino. E todos os que ouviram isso assombravam-se com o que os pastores contavam.
Maria, porém, conservava isso e meditava tudo em seu íntimo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que ouviram e viram, tal como lhes havia sido anunciado. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Há uma oração na igreja primitiva que eu gostaria que nossa igreja, a partir deste Natal, passasse a observar todas as vezes que terminarmos a leitura da Palavra de Deus. Fique ainda em pé, nós vamos orar juntos essa oração. A comunidade primitiva, logo que começamos a caminhada da igreja, tivemos um seminário chamado Em que Criam e Como Viviam os Cristãos Primitivos. E a igreja primitiva, sempre que ela se reunia e lia a palavra de Deus, ela fazia a chamada tríplice persignação. Eram 3 sinais da cruz, invocando diante de Deus a sabedoria daquilo que haviam lido. Essa oração, ela faz os seguintes sinais: Senhor, que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. A partir deste Natal, todas as nossas pregações, ao terminarmos de ler a palavra de Deus, juntos diremos: que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Vamos fazer juntos? Vamos orar juntos? Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Senhor, obrigado pela palavra que recebemos e nos dê, diante da súplica da tua igreja, a instrução necessária aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. É Natal. Ainda que não pareça, né? Nossa cultura perdeu totalmente o sentido do que essa noite significa. Pelo menos a nossa igreja está tentando manter vivo de alguma forma, né? Quem sabe ano que vem, eu já disse, a gente tem uma igreja mais enfeitada, mais bonita para essa noite. Mas de alguma coisa, temos a nossa árvorezinha, nossos enfeites, né? E aí eu estava lembrando esses dias, acho que 2 dias, eu e Josi estávamos assistindo a um filme sobre Natal e vendo as cenas nos Estados Unidos, e a gente lembrando quando a gente esteve lá 2 meses, chegamos na época do Natal, e é interessante ver aquele país todo iluminado, tudo enfeitado, é um negócio assim muito louco, totalmente surreal para essa época. Nós estávamos numa área de fazenda, estávamos morando numa área de fazenda, e era incrível quando chegava a noite, eles ligavam as luzes das suas casas, e as casas todas iluminadas. E sabe, é interessante porque mesmo nessa cultura de preservação de uma história, até lá o Natal se perdeu no seu significado. Agora você imagina num país como o nosso, que sequer guarda a lembrança do que isso significa. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me perguntou: como é que o senhor está, pastor? Tudo bem e tal? Eu disse: tudo jóia. E aí o Natal? Eu disse: estou muito feliz, estamos celebrando o Natal, né? E ela olhou para mim e disse assim: o Natal não faz mais sentido para mim. E eu fiquei pensando, de fato, para ela talvez o Natal não faça mais sentido. Por uma questão simples. O Natal nunca fez sentido de fato para ela. O que o Natal de fato representa, o que ele nos comunica, o que ele celebra, talvez aquela mulher de fato nunca tenha entendido.
aquela pessoa nunca tenha entendido. E eu lembro que, devido ao contexto que eu estava, eu não tinha tempo de conversar com aquela pessoa sobre o sentido do Natal. Mas eu fiquei pensando, puxa, por que Natal faz tanto sentido para mim? Por que essa noite, para mim, ela é muito especial? E lendo essa narrativa do nascimento de Jesus, eu acho interessante quando há esse encontro dos anjos, né, ou do anjo que primeiro proclama aos pastores as boas novas, em que ele diz para aqueles homens, versículo 11: hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador. O Natal nunca pode adquirir significado na vida da gente até que essa frase tenha se tornado para nós uma frase repleta de significados. Hoje nasceu o Salvador. E isso para mim é o que dá sentido. Entenda, vocês conhecem um pouco a minha vida, conhecem um pouco dos meus pecados, ou talvez alguns conheçam muito dos meus pecados. Vocês sabem que quando criança, o meu grande sonho, minha grande fantasia, minha realização era ser um líder de gangue. Eu amava a violência. Eu tinha prazer na violência. Criança, eu assistia filmes escondidos dos meus pais, que eram violentos. Eu lembro que um dos filmes que mais me inspirou naquela época foi um filme do Clint Eastwood, em que ele era um lutador de rua. E eu lembro que eu assisti aquele filme escondido dos meus pais, na madrugada. E tinha que ser bem escondido, irmão, porque se eles me descobrissem também, a peia era feia. A disciplina era dura. Aí eu ia descobrir a violência do filme em mim, na minha pele. E aquele filme me inspirava, eu achava aquilo lindo, quebrar a cara dos outros, matar alguém. E eu cresci com isso. Então, aos 11 anos, eu conheci um homem que mudou meu coração, que mudou a minha maneira de ver as coisas. Um homem que me aceitou como eu era, para me ajudar a mudar. Entende? Ele me aceitou não para que eu continuasse louco nas minhas fantasias malignas de querer matar, quebrar a cara dos outros, mas para me dizer que havia um outro caminho, um caminho de salvação, que me faria admirar o amor, que me faria admirar o perdão. Mas mesmo tendo conhecido esse homem, as lutas do meu coração continuavam duras. Mesmo aos 11 anos, eu tendo me entregado a esse homem, pouco tempo depois, 2 anos depois, eu experimento a dura dor ou a experiência da separação dos pais. E a maneira como meu pai conduziu todas as coisas. E aí, agora, esse garoto, adolescente que eu era, mesmo tendo conhecido esse Cristo, começou a guardar ódio no coração do seu pai. E mesmo tendo odiado intensamente o meu pai,
esse mesmo homem, Jesus, não desistiu de mim, da dureza do meu coração, da insanidade dos meus sentimentos, e me ajudou a perdoar meu pai. Mas não acabou. Meus pecados continuavam se revelando, e meus pecados continuam se revelando até hoje. E de uma forma surpreendente, Ele continua me amando. Você entende? Quando esses anjos dizem para aqueles pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Isso faz sentido para mim. É a lembrança da história de alguém que não desistiu de mim. Que não tem desistido de mim. Que continua me amando. É por isso que Natal para mim é algo tão precioso. Eu tenho um Salvador. Só que essa mensagem proclamada pelos anjos vem acompanhada de dois atributivos. Ele não é meramente o Salvador. Ele é o Messias. É por isso que eu gosto muito dessa tradução da Bíblia, a Bíblia do Peregrino, porque eles fizeram uma grande correção que a maioria das Bíblias não corrigiram. Elas insistem em dizer que hoje nasceu o Salvador, Cristo. Entenda, Cristo não é nome próprio. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus. Cristo é um título que é dado a ele. Esse título é a tradução do hebraico Hamashia, o Messias. A palavra Cristo literalmente significa o Messias. E aí as nossas traduções, na sua maioria, mantiveram a palavra Cristo. E essa palavra não diz nada para nós. Mas quando eu leio essa palavra, que o meu Salvador, Ele é o Messias, isso diz muita coisa. Por uma questão muito simples. A promessa messiânica é uma promessa que aparece lá em Gênesis. A Bíblia nos diz que Deus criou tudo para que fosse perfeito. Para que o nosso mundo fosse perfeito. Para que tudo que nós sonhamos fosse realidade nessa história. O Evangelho de Lucas me surpreende porque ele toca numa temática muito interessante, que é a temática da desigualdade social. Lucas é um evangelista que olhou para os excluídos, para os pobres da sociedade, para aqueles que não tinham casta religiosa, para dizer: esse Messias é o Messias da redenção, também da sua posição. Porque ele não faz acepção de pessoas. Porque ele não escolhe os que se acham bons para serem do reino, mas a todos ele escolhe. De todos os povos, de todas as culturas. Lucas, para mim, ele surpreende com essa análise que ele faz. O mundo deveria ser um mundo perfeito, mas lamentavelmente, nós sabemos que a história narrada na Bíblia nos fala de pecado. De um pecado que veio e rompeu, quebrou com toda a perfeição. Do pecado que destruiu tudo que Deus havia criado para o nosso próprio bem, a fim de honrar e glorificar a Ele.
E então, de uma forma surpreendente, mesmo o pecado tendo vindo por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa escolha contra Deus, Ele decidiu ofertar um Salvador, o Messias. Gênesis 3, olhe lá, versículo 15, esse é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3,15. Quando você ouvir falar de proto-evangelho, é esse texto. É o primeiro anúncio das boas novas. Versículo 15 diz: ponho a hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta ferirá a tua cabeça, quando tu ferires o seu calcanhar. Era a promessa de que através da descendência da mulher, Deus enviaria um homem para restaurar uma história que havia sido destruída, uma história que havia sido quebrada. E então, de uma forma surpreendente, nós encontramos na pessoa de Jesus exatamente esse Messias. Aquele que vem para redimir a história que Deus criou. Mas você sabe o que é mais interessante? É porque ele decide refazer a história que Deus criou, recontando a nossa própria história de vida. Recontando a história da minha vida que havia sido destruída. A história da sua vida que havia sido perdida. É nesse sentido que ele começa a se revelar como Salvador. É a história de um garoto que amava a violência. De um garoto amargurado. De um garoto fraco no seu coração. E esse Messias veio para começar a recontar a história da humanidade a partir da história da sua vida que estava perdida. É por isso que para muitas pessoas o Natal não faz sentido. Mas quem teve esse encontro com Jesus, quem o conheceu de uma forma tão especial, sabe que ele pegou a nossa vida quebrada, a nossa vida destruída, a nossa história mal contada, e começou a recontar uma história nova. Uma história tão nova que a Bíblia diz: eu sou nova criatura. Uma história tão nova que a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás. Uma história tão nova que a Bíblia continua dizendo: quem é que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Porque não importa o que a minha história tenha sido, não importa o que eu tenha feito, ele se colocou diante de Deus Pai como meu advogado. Ele se colocou diante de Deus Pai como a minha justiça. Perceba, quando esse anjo está dizendo: nasceu o Salvador, é porque esse Salvador é alguém que vem para recontar essa história que está mal construída. Uma história que talvez tenha sido marcada por muitas lágrimas, muitos sofrimentos, mas o pior de tudo não são as nossas lágrimas e os nossos sofrimentos. O pior de tudo é viver uma história sem esperança. É não saber que quando terminarem as lágrimas, haverá esperança. É não saber que quando terminar o sofrimento, existe uma esperança.
Você entende? Natal faz sentido para quem viveu a história da sua vida sendo reconstruída por esse Salvador. Ela faz sentido para aqueles que experimentam dia após dia, mês após mês, ano após ano, a transformação do coração. Para quem projeta nessa época de Natal as suas expectativas, baseado nas expectativas de um coração caído, de um mundo caído, vai continuar se frustrando. Quem continua olhando para o Natal, acreditando que ele é a celebração de esperança para essa vida, vai continuar se frustrando. Mas quando nós paramos para celebrar o Salvador, que é o Messias, e como Messias, o restaurador da nossa história, então eu olho para trás e eu vejo tudo que ele já fez por mim. E eu olho para o meu presente e eu continuo vendo o que ele está fazendo por mim. E eu olho para o meu futuro e eu sei que ele está preparando tudo para mim. Lembra quando no Evangelho de João, Filipe quer ver o Pai? Isso tudo começa porque Jesus disse: olha, está na hora de eu partir, mas eu vou preparar lugar para vocês. Ele não é um Salvador que está contando a minha história para que eu me acomode no tempo presente. Ele é o Salvador que está contando a minha história, preparando toda a minha vida, reconstruindo tudo que estava em pedaços dentro de mim, limpando o meu coração de todas as mazelas do meu pecado, para que houvesse um lugar para mim. Eu vou preparar-vos lugar. Você percebe? É alguém recontando a história, não é apenas do meu passado. É um Salvador que tem recontado a história do meu presente. E que continuará recontando a minha história para o futuro. Por isso, quando esse anjo chega e anuncia: nasceu na cidade de Davi o Salvador, o primeiro atributo relacionado ele é o Messias. Ele é aquele que veio recontar a história que estava perdida. É aquele que veio recontar a história que ninguém mais acreditava. É aquele que veio curar o coração que estava despedaçado, distante de Deus, rebelde contra Deus. Isso dá sentido. É poder ver em cada Natal o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda fará. Agora, o mais interessante é que, à medida que ele está fazendo isso em nossas vidas, ele está reconstruindo a história. Ele está refazendo a história. Uma história marcada pelas nossas disputas, pelos nossos egoísmos, a história marcada pela nossa violência, pelo nosso desrespeito. E à medida que ele vai transformando a nossa própria vida, ele vai se revelando o Salvador de toda uma história. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu estava perdido. Às vezes eu me encontro perdido. E eu tenho certeza que até o dia da minha morte, quando eu poderei encontrar com esse Senhor, eu ainda vou me sentir perdido muitas das vezes.
Mas é tão bom em cada Natal lembrar que Ele é esse Messias. Que não importa quanto eu ainda venha me sentir perdido, é Ele que está recontando a minha história. É Ele que está me transformando. É Ele que está moldando aquilo que eu sou. Para que no final das contas, eu seja exatamente como Ele é. Mas esses anjos dizem mais uma coisa sobre Ele. Eles dizem que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que não é apenas o Messias, é também o Senhor. Sabe, essa palavra, ela perdeu o significado para nós. A palavra grega Kyrios, que é a palavra que aparece aqui, é uma palavra de um teor muito forte na cultura de Jesus. O que essa palavra diz? Ela diz de uma forma muito clara que nós não somos donos da nossa vida. Que alguém ou alguma coisa está controlando aquilo que somos. E a Bíblia tem nos ensinado que se não é Cristo, se não é o Messias que governa e controla a nossa vida, não somos nós também que fazemos isso. É uma força gritante, brutal, que ocorre dentro de nós, que nos leva a praticar as maiores insanidades da nossa vida. E é interessante ainda que quando você estuda as próprias escolas da psicologia, todas elas reconhecem essa força brutal, dominadora daquilo que somos. Dessas análises, eu gosto muito da análise louca do Sigmund Freud. Freud, estudando o comportamento humano, ele se depara com isso. Ele se depara com esse conflito intenso que há dentro do homem, que ele vai chamar de id do id do superego. E ele diz: de onde vem esse conflito? Ele diz: eu não sei. Eu sei que o homem carrega esse conflito que o domina. Essa palavra de Freud é interessante. Esse conflito domina. Você percebe? O que é que ele está dizendo? Nós não somos livres. Algo nos controla. Freud, tentando encontrar o significado disso, ele diz: há duas forças então que operam no homem: Eros e Thanatos. A entrega e a luta pelo prazer, a entrega e a luta pela morte. Freud diz: essas forças são gritantes no homem, e ele não consegue dominar. Ele não tem o domínio disso que o aprisiona e faz viver do jeito que ele vive. E é verdade. Olha a nossa cultura. Ela reflete exatamente essas loucuras freudianas. É uma sociedade entregue ao prazer. E eles não percebem que o seu prazer nada mais é do que a sua escravidão. É uma sociedade entregue ao Thanatos, à morte, ou o que Freud chamaria de o poder da destruição. Eu preciso me destruir para dar significado na minha vida. São forças fora de mim. Não. Freud dizia: são forças dentro de você. Só que Freud dizia: não tem esperança. O máximo que você consegue fazer é acomodar. O máximo que você vai conseguir fazer é silenciar dentro de você de uma forma que não machuque ninguém. Qual era o conselho de Freud para homens infiéis? Faça as escondidas. As prostitutas existem para isso.
Você não poderá controlar o seu desejo de infidelidade. Freud não tinha esperança. Mas ele sabia que havia alguma coisa que dominava o homem. A Bíblia continua dizendo, é isso mesmo. Nós não somos livres. Existem senhores dentro do nosso coração. Até que eu pudesse conhecer esse Salvador, eu não percebia que toda a minha ira, minha violência, toda a minha prostituição, toda a minha amargura era resultado de um único Senhor chamado pecado. E Jesus nos fala claramente: quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas quem o conhece como Salvador, quem experimenta uma relação viva com Ele, o conhece agora como Senhor da sua vida. O pecado não é mais meu Senhor. O pecado não pode mais mandar em mim. Eu tenho um outro Senhor dentro de mim. Continuo escravo. Qual é o problema disso? É melhor ser escravo de Cristo, que me conduz à vida, que me ajuda a experimentar com liberdade todas as coisas que o pecado roubava de mim, do que ser escravo do pecado e ver a minha vida destruída, condenada. Por isso, quando o anjo aparece e diz, nasceu o Salvador, e esse Salvador é o Senhor, é aquele que tem uma proposta melhor de vida para você. É aquele que tem um caminho melhor de vida para você. Não é à toa que ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você entende? Ele é muito claro. Ele não está dizendo a possibilidade de muitos caminhos, apenas um. Ele não está nos falando da possibilidade de muitas verdades, ele está dizendo, eu sou a verdade. Ele não está nos dizendo da possibilidade de encontrar vida em outras coisas, a não ser nele mesmo. Essa foi a grande crise do iluminismo no século XVIII com o cristianismo. Porque o iluminismo gritava pela liberdade. E o cristianismo diz, não somos livres. Temos senhores que controlam as nossas vidas. A questão é, quem é o Senhor que controla a sua vida? Quem é aquele que mostra o caminho da vida para você? Os filósofos iluministas se irritavam com isso. E por causa disso nasceu a teologia liberal, que tentou dizer que Jesus sequer tinha existido. E outro grupo que disse, não, é difícil dizer que ele não existiu, mas se existiu, ele não era exatamente o que a Bíblia diz. E se passaram mais de 250 anos dessa pesquisa, e tudo o que a Bíblia diz sobre ele continua sendo a verdade. Mas por que eles estavam revoltados? Porque eles sabiam que a implicação de conhecer Jesus é que só Ele poderia ser o Senhor da nossa história. Eles sabiam que nós precisaríamos entregar a Ele a nossa vida e que Ele comandasse, que Ele nos dissesse o caminho a seguir. E os homens não estão dispostos a fazer isso. Todas as vezes que eu tentei conduzir a minha história, eu sofri. E fiz muitas pessoas sofrerem. Todas as vezes que eu quis controlar a minha história, eu me destruí. E destruí tantas outras pessoas. Esse anjo está dizendo,
anunciando que havia nascido aquele que deveria ser o Senhor, porque Ele é o único que conhece o caminho da vida. Com 11 anos de idade, eu entreguei minha vida a esse Senhor. Infelizmente, como um súdito rebelde, em alguns momentos eu tentei tirar da mão dele, para descobrir que eu só poderia produzir sofrimento. Para descobrir que eu só poderia produzir tristeza no coração de tantas pessoas. E eu sou muito grato porque, como de fato Ele é meu Senhor, em momento algum Ele deixou eu fugir. Ele sempre me manteve perto dEle, mesmo em meio às minhas mazelas, mesmo em meio aos meus pecados, Ele sempre me manteve perto dEle, para que Ele continuasse redimindo, curando e recontando a minha história. Nasceu o Salvador. Eu precisava de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Todos nós, porque estamos distantes de Deus. Todos nós, porque estamos distanciados de Deus, precisamos de um Salvador. Isso às vezes nos assusta. E é por isso que o anjo, ao se manifestar, a primeira palavra dele é: não temais. Porque quando chegar a hora de estarmos diante de Deus, quando a nossa história acabar, quando a morte enfim chegar, quando estivermos diante de Deus, a única coisa que vai haver no nosso coração é temor, é medo. Primeiro, porque saberemos que tudo que Ele havia nos ensinado em Sua palavra era verdade, e nós rejeitamos. Segundo, porque nós seremos lembrados da nossa incapacidade de viver aquilo que Ele queria. E é nessa hora que a palavra desses anjos ecoarão em nossos ouvidos, dizendo: não temais. Vocês chegaram diante de Deus tendo um Salvador. Um Salvador que recontou a sua história. Um Salvador a quem você entregou a sua história, para que Ele pudesse contar para você e te ajudar a viver a maneira de Deus. Eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo de Deus, porque eu tenho um Salvador. Eu tenho alguém que está recontando minha história. Eu tenho alguém a quem eu entreguei a direção da minha vida. E esse alguém é o Filho amado de Deus. É aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. Você entende por que o Natal nunca vai perder sentido para mim? Não importa se daqui a um ano eu posso estar prostrado numa cama. Não se preocupe que eu não vou fazer que nem o pastor Libório brincando domingo, né? Falando que você vai ter um espinho na carne. Eu já tenho os meus. E aí lembra que ele brincou, ele disse assim: não se preocupe, se você não vai ter, eu profetizo, você vai ter um espinho na carne. Não, eu não vou profetizar que daqui a um ano eu vou estar numa cama, mas se eu tiver, o Natal não perdeu sentido. Se eu tiver de sofrer a dor mais profunda do meu coração,
como o autor daquele hino, Sou Feliz com Jesus, que na travessia da Inglaterra para os Estados Unidos, num navio, sua família foi à frente, navio naufragou, morreu sua esposa, morreram as suas filhas. E então, quando ele vai atravessar agora sozinho, já com a família morta, ele chega no local onde o navio havia naufragado, ele compõe aquele hino dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer. Você entende? Não importa, paz ou dor, ou seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você entende por que o Natal não vai perder sentido? Não importa o que aconteça. Eu conheci o Salvador. Eu tenho um Salvador. Um Salvador que vai além dessa vida. Um Salvador que vai estar comigo na hora de eu atravessar a morte. Eu tenho um Salvador. E se você tem um Salvador, é Natal. Isso é Natal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque de uma forma tão surpreendente Tu nos amastes. Obrigado porque de uma forma tão surpreendente Tu nos amas. E continuarás amando. E continuarás recontando a história. Continuarás dirigindo a história de todos aqueles que creem em Ti. Que seja Natal para todos aqui neste lugar. Que seja Natal para quantos ainda não Te conhecem. Que seja Natal. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.